Bom dia, turma de normas. O nosso grupo é composto por mim, Luciana, e por Raul Santana. O tema que a gente ficou foi a resolução do Conselho Federal de Contabilidade de 1612 e a número 1645. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o que é uma resolução, do que se trata o conceito em si. As resoluções, elas são atos administrativos normativos que são emitidos por autoridades superiores, e eles não podem, de forma alguma, contrariar os regulamentos, os regimentos e nem a lei. Digamos que a função de uma resolução seja explicar elas, complementar. Resolução do Conselho Federal, número 1612, de 11 de fevereiro de 2021. Ela fala, de maneira geral, sobre os conselhos de contabilidade, sobre suas competências, eleição, mandatos, essas coisas assim. Então, ela inicia reprisando, reafirmando quais são as competências do Conselho, de maneira geral. Competências que dizem respeito aos dois conselhos, tanto o federal quanto os conselhos regionais. Então, ela inicia falando da primeira competência, que é registrar, fiscalizar, orientar e disciplinar técnica e eticamente o exercício da profissão contábil em todo o território nacional, ou seja, só no Brasil. A segunda competência é regular e coordenar o exame de suficiência, o cadastro de qualificação técnica e o programa de educação continuada. Então, vamos lá. O exame de suficiência, a gente já conhece bastante, que é aquele exame que a gente faz após concluir e ter o diploma em bacharel de contabilidade, que é uma prova que você tem que acertar 50% dela, ou seja, metade da prova para poder você ser aprovado e conseguir fazer o seu cadastro no CRC. Já o cadastro de qualificação técnica, ele é específico para aqueles que já possuem a sua carteirinha de contador e quer se especializar em auditoria independente ou em perícia. Então, você faz esse cadastro, faz projetos, faz um teste para ver se você é aprovado para essa especialização. E também o programa de educação continuada, que, como a gente já estudou também, é aquele programa, digamos assim, para continuar o desenvolvimento dos contadores. Ele é mais específico e obrigatório para auditores independentes, perícia, e para aqueles contadores que estão em cargos, digamos assim, mais superiores, como gerente, chefes, coordenadores. Para os outros contadores, no geral, ele se torna facultativo. Mas para aqueles que eles são obrigatórios, esses contadores eles têm que fazer projetos, participar de palestras, assistir palestras, para, ao longo do ano, ele acumular um total de 40 pontos para ser aprovado e continuar mantendo a sua carteira em dia. A terceira competência é editar as normas brasileiras de contabilidade, tanto as de natureza técnica quanto as de natureza profissional. Sobre os conselhos em geral. O Conselho Federal de Contabilidade, ele é sediado em Brasília, no Distrito Federal. Quanto aos conselhos regionais, ao todo a gente possui 27 conselhos regionais. Quais são eles? O Brasil possui 26 estados e um Distrito Federal. Ou seja, esses conselhos regionais, eles ficam sediados na capital de cada estado e do Distrito Federal. Se tratando da estrutura organizacional superior, tanto do Conselho Federal quanto do Conselho Regional. Ela é dividida em plenário, presidência e vice-presidência. Os conselhos, eles possuem imunidade tributária total, tanto em relação aos seus bens, às suas rendas e aos seus serviços. E os cargos de conselheiros, eles não são remunerados e são considerados como serviços relevantes. Eleição e mandato. O Conselho Federal, ele é composto por 27 conselheiros efetivos e seus respectivos suplentes. Esses 27 conselheiros efetivos e suplentes, quais são eles? São um de cada conselho
regional, que é indicado pelo próprio Conselho Regional para fazer parte do Conselho Federal. Então, esses conselheiros federais, eles têm mandatos de 4 anos, com renovação a cada biênio, alternadamente, por 1/3 e 2/3. Então, o que isso significa? Cada conselheiro, ele vai ter um mandato de 4 anos, só que a gente não pode simplesmente tirar todos os conselheiros de uma vez e colocar todos os conselheiros novos. Essa troca ela é feita de forma alternada. No primeiro ano entra 1/3, 2 anos seguintes entra 2/3, e assim vai sendo feita essa troca. Nesses 2/3 que entram, eles vão entrar os representantes dos conselhos regionais de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. E no 1/3 vai entrar os representantes do Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima e do Distrito Federal. Os conselheiros do Conselho Regional e os seus suplentes, eles são eleitos de forma direta, mediante voto pessoal, secreto e obrigatório pela classe contábil, ou seja, todos aqueles contadores que tiver a sua carteira ativa, que for habilitado, eles são obrigados a votar. Os que não votarem podem levar multas, caso não justifique. Então, os conselhos regionais, eles devem ter, no mínimo, 9 conselheiros. E, no máximo, 36. Como que funciona essa divisão? Ele vai de acordo com a quantidade de profissionais ativos em cada região, em cada estado. Então, até 12 conselheiros pode ser para aquele conselho regional que tem até 8.000 profissionais ativos. Ou seja, ele diz até 12 conselheiros. Mas, ou seja, no mínimo 12, no mínimo 9 e no máximo 12. Pode variar entre 9 e 12 para os conselhos que têm até 8.000 profissionais ativos. 15 conselheiros são para aqueles conselhos que têm de 8.001 até 12.000 profissionais. E no máximo são os 36 conselheiros, que são para aqueles estados que têm acima de 60.000 profissionais. Presidentes dos conselhos. Na imagem, a gente tem a foto do presidente, do atual presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Aécio Dantas. Então, no período compreendido entre o término do mandato de presidente e até que se proceda à eleição a um novo presidente, assumirá a presidência o conselheiro da categoria de contador do terço remanescente, portador do registro mais antigo nesta categoria. Então, o que isso significa? Nesse período que vai sair um presidente, pode ser do Conselho Federal ou do Conselho Regional, até a entrada de um novo presidente, esse cargo ele não pode ficar vazio. Então, quem é que irá assumir esse cargo? Será aquele conselheiro que tiver a carteira mais antiga, não necessariamente o mais velho, né? E sim aquele que tiver a habilitação no CRC mais antiga ativa. Então, os presidentes, eles terão mandato de 2 anos e eles são eleitos dentro daquele membro de contadores. Só pode ser feita uma única reeleição consecutiva e esse período presidencial ele não pode ultrapassar o término como conselheiro. Ou seja, para você ser presidente, você tem que ser conselheiro. Mas se você for presidente e antes de você completar esses 2 anos de presidência, o seu cargo como conselheiro ele expirar, ele chegar ao fim, você não pode mais assumir o controle como presidente, você tem que sair. Extinção ou perda de mandato. Nos casos de falta ou impedimento temporário ou definitivo,
quem é que vai assumir o lugar do conselheiro? Quem irá assumir o lugar do conselheiro é o seu suplente. Agora, o que é que pode levar a essa extinção ou perda do mandato do conselheiro? Essa perda pode ser em caso de renúncia, por superveniência de causa de que resulte inabilitação para o exercício da profissão, ou seja, se ele tiver alguma pendência, né, no seu registro como contador, por condenação à pena de reclusão em virtude de sentença transitado em julgado. O que é que isso significa? Condenação à pena de reclusão, se ele for preso. Agora, ele deixará de ser conselheiro quando ele for preso. A partir do momento que ele receber essa sentença de que ele será preso, a partir desse momento ele já perde o mandato como conselheiro, independente de qual for o crime. Por não tomar posse do cargo, no prazo de 15 dias, exceto se for motivo de força maior, ele deve justificar para o plenário e o plenário tem que aceitar. Caso o plenário não aceite, ele perde o mandato também. Por ausência em cada ano, sem motivo justificado a 3 reuniões consecutivas ou 6 intercaladas, ou seja, é por ano. Quando passar o ano, digamos que essas faltas, elas zerem e comecem novamente. Então, são 3 faltas a reuniões consecutivas ou 6 intercaladas. Essas reuniões, tanto faz o motivo da reunião, né, o que for tratado nela. Por falecimento, por falta de decência ou conduta incompatível com a representação institucional e a dignidade profissional, por descumprimento dos requisitos de elegibilidade previstos em resolução específica. Agora vamos falar um pouco das competências do Conselho Federal de Contabilidade. Então, o Conselho Federal, ele elabora, aprova e altera o regulamento geral dos conselhos e o seu regimento interno. Ou seja, o Conselho Federal, ele mesmo faz o seu próprio regimento interno e ele mesmo aprova. Ele também elabora, aprova e altera as normas brasileiras de contabilidade, tanto as técnicas quanto as profissionais. Ele regula e supervisiona o registro, a fiscalização do exercício da profissão e o programa de educação continuada em todo o território nacional. Esse programa de educação continuada, a gente já falou no início. Elaborar e aprovar o planejamento estratégico do sistema, tanto do sistema do CFC quanto dos sistemas dos CRCs. Zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da profissão e de seus profissionais. Aprovar a indicação de profissionais da contabilidade nos órgãos internacionais e coordenar a representação nos eventos internacionais de contabilidade. E também examinar e julgar as contas tanto do Conselho Federal quanto dos conselhos regionais. Ele analisa todas. Vamos lá. Aqui ao lado a gente tem a foto do Conselho Federal de Contabilidade, que fica sediado no Distrito Federal, em Brasília. E dando continuidade às suas competências, autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis dos conselhos de contabilidade. Ou seja, se o conselho regional ele tem um imóvel e ele quiser vender, ou se ele quiser comprar um imóvel, quem tem que autorizar essa aquisição ou essa alienação é o Conselho Federal. Criar, orientar, inspecionar e auditar os conselhos regionais. Regulamentar as eleições tanto do Conselho Federal quanto dos conselhos regionais. Ele também funciona como o Tribunal Superior de Ética e Disciplina. Julgar os recursos de decisões dos CRCs. Por exemplo, se o CRC ele aplicar uma multa, alguma penalidade, essa pessoa que sofreu essa penalidade, vamos dizer assim, ela pode recorrer ao Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal ele também é obrigado a publicar no Diário Oficial da União as resoluções que ele editou. Ele também regula sobre o exame de suficiência profissional.
e aplica penalidade aos conselheiros do Conselho Federal e dos conselhos regionais, decorrente de infrações ao Código de Conduta. Bom, então a gente finalizou essa parte das competências do Conselho Federal e o Raul irá dar continuidade à apresentação. Bom dia. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar sobre as competências do CRC. As principais competências do CRC são submeter o seu regimento interno para aprovação do CFC, elaborar e aprovar resoluções de seu interesse e, caso essas resoluções tiverem uma reflexão no âmbito federal, tem que submetê-los ao CFC. Também fica a cargo do CRC conceder e cancelar os registros de contador, técnico e organização contábil, além de desenvolver ações para a fiscalização da profissão, aprovar o orçamento anual e submeter ao CFC, publicar no Diário Oficial do Estado e no seu portal de transparência as resoluções editadas pelo CRC, além das demonstrações contábeis e seu orçamento anual aprovado. Continuando, ela também tem que cobrar, arrecadar e executar as anuidades e os valores de multas e serviços. Ele também funciona como Tribunal Regional de Ética e Disciplina. Propõe ao CFC as medidas necessárias ao aprimoramento dos seus serviços, colaborar no âmbito regional com os órgãos públicos no estudo e na solução de problemas relacionados ao exercício profissional. Adotar as providências necessárias para realizar os exames de suficiência e executar o programa de educação profissional continuada no Estado. Ao lado, podemos ver uma imagem do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas. Partindo para as receitas não podem ser utilizadas para nenhum fim além das atividades, de suas atividades. O CFC, as receitas do CFC, são compostas por 1/5 da receita bruta de cada CRC, excluindo os legados, doações e subvenções. Os legados, doações e subvenções que forem destinadas diretamente ao CFC, rendas patrimoniais e outras receitas. Já as receitas do CRC são compostas por 4/5 do valor da arrecadação de anuidades, taxas, multas e juros. O restante, 1/5, irá ser destinado para o CFC. Também tem os legados, doações e subvenções que forem destinadas diretamente ao CRC, as rendas patrimoniais e outras receitas. Partindo para a subordinação dos CRCs é caracterizada pela observância das seguintes características: o imediato e fiel cumprimento das decisões do CFC, o pronto atendimento de pedidos de informações e esclarecimentos, a observância dos prazos estabelecidos pelo CFC, a remessa mensal do balancete contábil e a apresentação do relatório de gestão anual. O presidente do CRC, que não cumprir com as obrigações previstas na resolução, pode sofrer as seguintes penalidades: advertência reservada, que ele sofre uma advertência por escrito e ninguém mais sabe, apenas ele e o CFC. Pode sofrer também advertência pública, onde essa advertência será publicada no Diário Oficial e todos poderão ver essa advertência.
Também pode sofrer suspensão por até 60 dias, afastamento da função de presidente e tem que restituir o valor do prejuízo. A substituição de presidente, suspenso ou afastado, ela vai se dar pelas normas do regimento de cada CRC. O plenário do CFC poderá debater sobre a suspensão do presidente do CFC, caso a adoção dessa medida necessite urgência da manutenção da ordem administrativa e institucional. Ou então, se precisar garantir a real apuração dos fatos. Se o fato do presidente estar no poder, impedir essa apuração real dos fatos, ele terá que ser afastado. Agora, eu vou falar sobre a resolução número 1645. Essa resolução fala sobre o registro profissional dos técnicos em contabilidade. Podem obter esse registro todos que concluíram o curso técnico de contabilidade até o ano de 2010. Existem dois tipos de registro profissional. O primeiro é o registro originário, que é o primeiro registro que o técnico consegue depois que conclui o curso técnico. Ele é concedido pelo CRC, que ele realiza suas atividades. O segundo é o registro transferido, que é quando o profissional ele muda de domicílio e exerce suas atividades em outra região e tem que transferir o registro para outro CRC. O registro profissional habilita o contador, o técnico, a exercer a atividade no CRC que ele está registrado. E também trabalhos eventuais em todo o território nacional, desde que esses trabalhos não ultrapassem 90 dias. O registro originário contém uma sequência única e numérica. O registro transferido será acrescentado da letra T, além do novo CRC que o profissional exerce suas atividades, que ele está registrado. Para obter o registro originário, o técnico terá que ir até o CRC daquela região e, por meio de requerimento, apresentar os seguintes documentos: comprovante de recolhimentos das taxas de registro, carteira de identidade profissional e anuidade, 2 fotos 3x4, original e cópia dos seguintes documentos: diploma de conclusão do curso de técnico em contabilidade, o documento de identidade, comprovante de regularidade com o serviço militar obrigatório para aqueles do sexo masculino e com idade inferior a 46 anos, cadastro de pessoa física e comprovante de endereço residencial recente. O registro só será concedido para aqueles técnicos que concluíram o curso técnico com carga horária mínima estabelecida pelo MEC, que é de 880 horas. No caso de curso de menor carga horária, o registro não será concedido, porque não é reconhecido pelo MEC. É isso. Com isso, terminamos nosso trabalho.